Olá, bem-vindos ao quadro. Nós vamos estudar a partir de hoje a óptica geométrica. Na óptica geométrica, nós estudamos fenômenos relacionados à luz sem ter a necessidade de conhecer a natureza da luz. O mais importante é vocês terem a noção do que é um raio de luz. Quando nós olhamos para uma vela e vemos a luz que é emitida a partir dela, nós podemos ilustrar os raios de luz que são emitidos da seguinte maneira. Vocês podem observar que os raios, eles possuem uma direção e também um sentido. E que a partir desse ponto luminoso que é a vela, os raios seguem em várias direções e sentidos diferentes. Quando nós olhamos para um conjunto de raios, nós temos um feixe de luz. O feixe de luz pode ser um feixe convergente, é o que acontece, por exemplo, quando a luz passa por uma lupa. Os feixes, ao atravessar a lupa, incidem sobre o mesmo ponto. Os feixes podem ser divergentes, quando a luz é emitida a partir de um ponto e se espalha em diversas direções e sentidos. É o caso, por exemplo, da luz da vela, da lâmpada. E o feixe de luz pode ser paralelo, como, por exemplo, os feixes que são emitidos a partir de um canhão de luz, esses canhões que eles utilizam em shows. Quanto à capacidade de emitir ou não a luz, nós podemos classificar os corpos como sendo luminosos ou iluminados. Corpos como o Sol, as estrelas, as velas e as lâmpadas são corpos capazes de emitir luz. Nós podemos chamar todos eles de fontes primárias de luz. Já corpos como a Lua, nossas roupas e as portas, paredes, móveis, são corpos que somente reenviam a luz que eles recebem. São então classificados como fontes secundárias de luz. Quando nós temos uma fonte de grandes dimensões, assim como o Sol, nós classificamos essa fonte como sendo uma fonte extensa. Mas se a fonte tiver dimensões desprezíveis, como por exemplo uma estrela muito distante do Sol ou da Terra, nós dizemos que essa fonte é uma fonte puntiforme ou fonte pontual. As fontes também podem ser classificadas de acordo com o tipo de luz que é emitido por elas. Quando a fonte emite apenas um tipo de luz, nós classificamos essa fonte como sendo uma fonte simples ou monocromática. É o caso, por exemplo, da lâmpada de sódio, que só emite luz da cor amarela. Quando a fonte, por exemplo, um raio de sol, emite mais de um comprimento de luz, o raio de sol, por exemplo, emite luz branca, nós dizemos que a fonte de luz é uma fonte composta ou policromática. É fácil provar que o Sol emite várias cores de luz quando, por exemplo, numa época chuvosa, os raios de sol atravessam as gotículas de água e a luz branca se divide nas diversas cores que formam o arco-íris.